No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 7, está dito: Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. É uma frase do anjo, do Espírito, que foi encontrado no sepulcro quando os discípulos foram ali buscar o corpo de Jesus. E é uma frase que, se pensarmos bem, segue fazendo muito sentido para nós. Porque quanto mais vamos vivendo, ganhando em maturidade, em experiência, em vivência, em entendimento das coisas, mais nós vamos percebendo o quanto essa frase é verdadeira. O quanto, ainda hoje e sempre, Jesus segue caminhando adiante dos seus discípulos pelos caminhos do mundo. O quanto Jesus segue caminhando adiante, preparando-nos o caminho, preparando-nos as circunstâncias, ajustando-as para que sejam as mais adequadas possíveis ao nosso aprendizado e à nossa resistência espiritual, preparando cuidadosamente e amorosamente o caminho para que, quando ali passarmos, possamos perceber que não estamos abandonados. Existe uma força que, muito antes de imaginarmos as lutas pelas quais passaríamos, já se preocupava conosco, já nos preparava, nos fortalecia, nos munia de recursos para que pudéssemos passar por aquelas experiências da melhor maneira possível. Há uma força amorosa que, muito antes de endereçarmos a Deus ou a essa força, essas nossas rogativas, já sabia das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas dores e por isso mesmo já preparava o caminho a fim de que ele pudesse ser o mais adequado à nossa força espiritual, mas também às nossas necessidades de educação e de aprendizado espiritual. Então a gente vai olhando para o caminho com um novo olhar, percebendo que Jesus já passou ali. Jesus já deixou a sua marca ali. Em geral, antes só percebíamos isso depois de passar pela experiência, mas quando vamos amadurecendo, durante a experiência nós passamos a enxergar os traços, as pegadas de Jesus naquele caminho. Como que ele nos colocou durante a experiência difícil um amigo do lado, como ele nos trouxe um ensinamento, um livro, como ele nos preparou a partir de outras circunstâncias que nos tornaram fortes, nos tornaram mais sábios para passar por aquela experiência que hoje nós estamos passando. Então a gente vai olhando e percebendo, Jesus foi adiante. Jesus segue sempre adiante dos seus discípulos, porque mais sábio, mais amoroso, vai adiante preparando o caminho a fim de que possamos realmente crescer com as experiências. É o que Emmanuel também vai nos dizer no capítulo 67 do livro Vinha de Luz, quando comenta esse versículo, e ele vai dizer assim: Não nos cabe esquecer que, nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes. Olha que bonito. Algo era difícil, Jesus era sempre o primeiro, era aquele que tomava a dianteira para dar o exemplo, para inspirar e para fortalecer os demais a segui-lo. Essa é a característica do líder, é aquele que assume a dianteira, aquele que vai primeiro, aquele que faz primeiro, aquele que se sacrifica primeiro. E se pararmos para pensar, a vida de Jesus é justamente esse exemplo do grande líder, que se sacrificou primeiro, que foi primeiro, que tomou a cruz primeiro, que deu o máximo de si primeiro a fim de que nos pudesse inspirar. E Emmanuel segue. E assim acontece invariavelmente no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Jesus está sempre dando o máximo de si, fazendo o seu melhor, entregando-se ao máximo pela obra de redenção do mundo e de cada um de nós. E conta conosco apenas nas menores particularidades do serviço. Se pudéssemos entender a dimensão do esforço de Jesus pela nossa história, pela nossa vida no decurso desses séculos, ficaríamos encabulados ante a dimensão pequenina dos esforços que nos competem na presente encarnação ou que nos têm competido ao longo de todo esse tempo. Que possamos, portanto, valorizar um pouco mais,
tamanho investimento, tamanho carinho, tamanho cuidado em nosso caminho. Passemos a olhar para o cenário da nossa jornada com um novo olhar, percebendo que passos já cruzaram esse caminho, percebendo em cada circunstância da nossa vida os traços marcantes de Jesus, desse mestre amoroso que vai adiante de nós, preparando-nos o caminho, preparando-nos as lições e fortalecendo-nos para que possamos colher de cada passo o melhor possível e o melhor necessário ao nosso espírito na jornada evolutiva. Meditemos nisso e que Jesus nos abençoe sempre.